Bom dia, meu nome é Marcos Cucini, em nome da Britec, gostaria de lhe dar as boas-vindas a todos no nosso Britec Talks sobre eficiência na distribuição de fundos em renda fixa. Como estamos começando hoje o evento, e às vezes a gente tem as pessoas que estão participando da primeira vez de uma ferramenta como essa, eu gostaria de passar algumas dicas sobre a utilização e a interação durante esse nosso evento, tá? Para quem está usando a interface via desktop e achar que a tela que está sendo exposta, ela está bastante pequena, pode clicar nesse botão que está indicado aqui, que a tela automaticamente vai se expandir, permitindo que assim você veja melhor o que está sendo apresentado. Outro ponto bem importante, como em alguns momentos durante o evento surgem questões que precisam ser abordadas, perguntas, dúvidas, ou até comentários sobre aquilo que será apresentado, a forma de você utilizar isso é clicando nesse botão que eu estou indicando aqui. Lá serão registradas as perguntas e no momento adequado a gente vai encaminhar para o apresentador e que vai fazer os esclarecimentos. Sei que alguns de vocês também costumam utilizar, né, ou acessar esses eventos via celular. A lógica é bem parecida, né, só que a interface muda um pouco em virtude do dispositivo, mas se a tela está pequena, clica nesse botãozinho e aí ele também amplia a tela para vocês analisarem. Para interagir, fazer as perguntas, tem a área do chat, clica ali, que novamente no momento adequado a gente vai passar para vocês. Não sei se todos já conhecem o que é o Britec Talks, se é a primeira vez que estão participando. Se é a primeira vez, sejam bem-vindos. Mas deixa eu comentar um pouco para vocês o que é o Britec Talks, né? Bom, o Britec Talks é um canal que a Britec desenvolveu para trazer novidades e tendências do mercado, falar sobre novidades, sobre as atualizações do produto, sobre discussões que estão em andamento no mercado, que geram algum tipo de impacto para os nossos clientes e para todo o segmento de gestão de investimentos. Em alguns momentos fazemos essa apresentação nós mesmos e em outros convidamos agentes de mercado que participam aí desses painéis como estamos fazendo hoje. Já temos vários Britec Talks realizados e uma forma de você que não teve oportunidade de participar em outro evento, acessar esses vídeos que foram gravados, conhecer um pouquinho daquilo que foi divulgado, basta clicar nesse link blog.britecglobal/Britec Talks e você vai ter acesso a todos os eventos que já realizamos e brevemente também esse evento de hoje, tá bom? Bom, dicas passadas, orientação sobre utilização, já comentei para vocês todos o que é o Britec Talks. Eu gostaria então de iniciar nosso evento e convidando o Luiz Gasparello, que é o Chief Product Officer da Britec, para que ele fale um pouco para todos nós sobre como ter eficiência na distribuição de fundos e renda fixa. Gasparello, seja bem-vindo ao nosso evento. Bom dia, Puccini, bom dia a todos, muito obrigado, é um prazer estar aqui com todos vocês mais uma vez. Como o Puccini colocou, a ideia é falarmos um pouco sobre a distribuição de fundos e renda fixa, tanto pelas modalidades de conta e ordem, ou de forma direta. Aí, em algumas instituições, o pessoal trata a forma direta como identificada, e dentro desse processo, vamos começar aqui falando um pouco sobre a distribuição dos fundos, lembrando que, quando eu falo em distribuição, eu posso estar falando de fundos próprios, a modalidade, vamos dizer assim, mais consagrada, que já está em produção há bastante tempo no mercado. Usualmente, quando eu falo de fundos próprios, a gente trata fundos pela distribuição direta, mas nada impede de ter também distribuição conta em ordem. Em algumas situações, para uma alocação de receita ou controle de clientes, as instituições trabalham, mesmo dentro de um mesmo grupo, trabalham por conta e ordem. Quando se vai para terceiros, aí é o oposto. Existem casas que trabalham com distribuição de fundos de terceiros de forma direta, onde o administrador sabe quem são os cotistas, ou trabalham por conta e ordem. Nesse caso, a conta e ordem está se formando como o maior volume, né? Ela acaba ganhando uma série de vantagens que a gente vai acabar falando mais para frente. Uma das coisas importantes nesse processo de distribuição é que cada vez mais o papel do gestor, ele foca sobre a visão da carteira, e aí ele passa para quem estiver efetivamente fazendo a distribuição, as responsabilidades
e os trabalhos inerentes a tudo isso. Outra questão importante é o crescimento vertiginoso dessa distribuição por conta e ordem, tanto que, em 2018, a Ambima criou um grupo de trabalho específico para discutir o processo de distribuição por conta e ordem. Nós, representados na figura de 2 clientes parceiros, acabamos participando do grupo de forma indireta, com sugestões, comentários a respeito do que se debatia dentro do grupo. Eu poderia dizer que a principal questão do grupo foi a delimitação das ações e das responsabilidades entre o distribuidor, gestor e o administrador, e, claro, o debate do fluxo operacional e tecnológico, né, com ênfase no processo de informações, no fluxo de informações entre as instituições, e uma visão consolidada de integração entre esses players, porque para a operação conta e ordem funcionar como um todo para o cliente final, essa integração ela é vital dentro deste processo. Falando um pouco agora, nós vamos passar por cada um dos players, falando um pouco agora sobre o processo na visão do distribuidor. Acabou se consolidando a multiplicidade de canais, então todos aqueles que passam a exercer o trabalho de distribuição se preocupam muito com eu ter canais, seja ele internet, seja o atendimento direto ao cliente, seja canal através de apps, onde o cliente faz o atendimento. O ponto-chave destes canais tem que ser a simplicidade do que a gente chama de jornada de onboarding do cliente. Eu tenho que eliminar todos os parâmetros, os atritos, para o cliente conseguir entrar na instituição, dando fluidez cadastrais, permitindo uploads de documentos, seleções e assinaturas eletrônicas de documentos legais ou de documentos que dizem respeito ao compliance da instituição, e definir claramente em cada um desses canais qual é a forma de relacionamento com o cliente. Normalmente, existem 3 tipos básicos de forma de relacionamento, né? O autoatendimento, onde o cliente, ele mesmo, se atende por qualquer um dos canais eletrônicos. Às vezes, a distribuição é feita através de um agente autônomo de investimentos, ou, em alguns casos, normalmente em áreas privates, de bancos ou de instituições maiores, é feito por um assessor interno. Também é relevante definir como que vai ser o processo de suitability, a definição de questionários, classificação dos produtos a serem ofertados para cada um desses clientes, e, finalmente, a avaliação do compliance, né, verificando se as aplicações e resgates, a carteira que o cliente mantém em posição, está compliant com tudo aquilo que ele respondeu e que ele se dispôs em relação aos objetivos de investimento. Em algumas casas, a gente verifica que essa validação é no nível do produto, onde eu já ofereço para o cliente somente os produtos que teriam o perfil específico de investimento daquele cliente. Em outras casas, é no momento da transação, ou seja, eu apresento toda a gama de produtos para o cliente, e à medida que ele vai fazendo aplicações, eu verifico vis-à-vis a posição que ele detém, qual seria o impacto de suitability das novas operações. E nessa hora o cliente pode, também, dependendo da classificação, se recusar a responder um questionário, a passar pelo suitability, indicando se ele é um investidor qualificado, se ele é um investidor profissional, ou então simplesmente abortar o processo de aplicação e, por último, revisar o próprio suitability. Às vezes as condições e os objetivos de investimento do cliente mudam, certo? Falando agora um pouquinho da jornada já passado, fiz o onboarding, já estou com o meu cliente cadastrado, já indiquei para o meu administrador que eu tenho um novo cliente, apesar de eu não passar para esse administrador todas as informações referentes ao cadastro do cliente. Normalmente há um registro de um cotista novo dentro daquele administrador. Eu tenho que controlar. Aí eu, como distribuidor, agora responsável pelo termo de adesão e de ciência e risco, esse termo pode ser coletado com uma assinatura física, depois digitalizado, fazer upload de documentos, uma assinatura digital. Isso vai depender um pouco do modelo que cada casa de distribuição venha desenhar para si. Passar pelo processo Suitability Check, nós falamos um pouquinho dele atrás, e o processo de liquidação financeira. Por que agora o distribuidor vai ter que se preocupar com a liquidação financeira de tudo isso? Porque para eu mandar os recursos para a conta do fundo, como eu estou trabalhando conta e ordem, o cliente não pode mandar o recurso de forma direta, porque senão existe essa identificação. Então, normalmente, o distribuidor acata os valores em conta,
usa lá uma conta transitória interna e liquida todas essas aplicações diretamente com o administrador, informando o gestor, para ele poder ter a previsibilidade de fluxo de caixa de tudo isso. Tá certo? Quando eu penso em resgates, o fluxo também se concentra grande parte no distribuidor. Primeiro ponto, eu tenho que avaliar a disponibilidade de saldo do cliente. Esse cliente pode estar com uma determinada quantidade que esteja bloqueada por diversos motivos. Normalmente, para esse tipo de produto, passa-se pelas garantias judiciais, né? Passando pelo Bacenjude. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do Bacenjude. Passa pelo controle de saldo mínimo, às vezes o cliente pede um resgate, principalmente quando eu tenho fundos que tem uma volatilidade maior de cota, um prazo maior para a execução desse resgate. Pode acontecer de um resgate que, num determinado momento, é um resgate parcial, baseado no saldo mínimo remanescente na posição. Por exemplo, eu tive uma queda na cota do fundo e tudo mais, aquele resgate pode ser convertido num resgate total, ou até no momento da boletagem. Tá certo? Certo. Se eu penso nesses resgates, eu posso fazer a modalidade de resgate, normalmente trabalhando com fundos D0. Essa modalidade é pelo financeiro líquido, ou seja, o cliente solicita o dinheiro que ele quer disponível para ele, cabendo nesse lado ao distribuidor fazer o cálculo dos tributos e o cálculo do IOF e tudo mais, para saber qual é o saldo bruto que ele vai ter que solicitar ao administrador para poder arcar com todos esses ônus e aquele saldo ficar disponível para o cliente na conta. Quando eu passo para financeiro, para fundos DN, normalmente se opera com um financeiro bruto, ou seja, o cliente pede uma determinada quantidade de recursos, essa quantidade é convertida em quantidade de cotas, por exemplo, ele pede em financeira convertida em quantidade de cotas, e o que eu vou mostrando para ele a cada dia no processo de liquidação é uma estimativa em função à quantidade financeira que eu vou ter remanescente no dia efetivo da conversão de cotas, certo? A liquidação para os resgates, ela também tem que ser solicitada pelo valor bruto, o administrador vai me passar esse valor bruto, cabe a eu, distribuidor, reter o IR e o IOF, se for pertinente, e fazer o pagamento, o repasse desses pagamentos para o distribuidor. Seja, dependendo das condições da minha instituição, por exemplo, se é um banco, alguma coisa, seja por crédito direto em conta do cliente, seja num crédito numa conta de corretora ou de TTVM, ou até transferência para uma instituição externa, faço uma liquidação direta por TED e assim por diante. Tá certo? Voltando agora, dando um zoom no processo do Bacenjude, isso é de extrema relevância. Normalmente, quem opera de forma direta esse controle está dentro do administrador. Agora, eu sendo o distribuidor, eu sendo o detentor das informações do cliente, eu sou obrigado a me integrar se por algum motivo, por causa de outros negócios, né, que muitos desses distribuidores já operam outras modalidades de investimento, então eles já têm que se integrar com o Bacenjude. Mas se eu estou entrando agora no processo de distribuição, eu não tenho escolha, eu vou ter que me conectar com o Bacenjude, disponibilizar condições de fornecer consultas de posições existentes, quanto que eu tenho de bloqueado disponível para aquele cliente. Inclusive, quando eu faço um onboard de um cliente novo, eu preciso mandar para o Bacenjude que esse cliente entrou na minha base. Como que eu faço isso? Através da geração do arquivo, no mercado é conhecido como arquivo CCS, onde eu informo para o Banco Central a base dos meus clientes. Também tem todo um processo de transações, onde o Bacenjude me manda determinações de bloqueio ou desbloqueio de posição. E também tenho que estar claramente integrado com os meus canais de distribuição, porque uma vez que eu tive um bloqueio ou uma execução judicial de uma quantidade bloqueada, eu não posso permitir que o cliente ou qualquer um dos canais, seja agente autônomo, seja o que seja, fazer esse resgate, tá certo? Dentro uma coisa que às vezes os clientes perguntam, como que funciona essa integração, nós temos aqui diversas soluções de mercado para atender a conexão direta com o Bacenjude, mas também diversas condições de mercado onde eu, usando a minha plataforma, através de conjuntos de web services e tudo mais, me conecto diretamente com o Bacenjude. Aí, passando para as próximas etapas, superamos a questão de onboarding de cliente, falamos sobre o processo de movimentação, agora as questões de processamento das posições do cliente. Por quê? Na condição de distribuidor agora, eu preciso cotidianamente apurar todos os tributos sobre resgates, mas também apurar
os tributos sobre posição do meu cliente, seja para provisionar e para dar visibilidade para o cliente da posição que ele teria líquida, quanto que ele teria que recolher imposto, no caso do resgate, como também fazer as operações de come-cotas. Nós vamos falar um pouquinho mais de come-cotas adiante. E, claro, fazer compensação de prejuízos. O interessante do distribuidor consolidar a visão do cliente é que ele pode agora fazer compensação de prejuízo de fundos de mesma classe tributária, mas de gestores diferentes, que estão registrados em administradores diferentes. Isso causa uma eficiência tributária para o cliente bastante relevante. Um outro processo importante, que também, aí não é mandatório, mas nós sugerimos que seja diário, é o processo de reconciliação entre a posição bruta que o distribuidor tem registrada com a posição bruta, apesar de anônima, registrada no administrador. Quer queira, quer não, o administrador ainda continua como responsável legal pelo fundo. No caso de resgates em virtude de agenda do fundo, ou seja, são movimentações de passivo que não são originadas pelo cotista, exemplo, pagamento de dividendos, amortizações, distribuição de juros sobre capital, tudo isso é controlado pelo administrador, que vai repassar para o distribuidor com uma certa antecedência qual é o valor a ser repassado por cota. No dia do efetivo liquidação do evento, o administrador repassa os valores brutos e aí o distribuidor vai ter que apurar os tributos quando cabível, né? Tem eventos que são isentos, como amortização, outros que são tributados. Ele vai ter que fazer tudo isso também para fazer o pagamento para o cotista pelos valores líquidos. Em alguns casos, nós verificamos que certos distribuidores já coletam as informações com antecedência para o cotista e é muito comum eu ter um reinvestimento do valor que foi distribuído pelo fundo, tá ok? Voltando agora para a questão de come-cotas, eu tenho que fazer, nos dias de come-cotas, eu, distribuidor, a apuração do rendimento tributável, verificar a determinação do imposto a recolher e solicitar para o administrador um resgate diferenciado, porque ele não vai respeitar claramente o prazo de conversão de cotas do fundo, ele vai ter que respeitar o prazo que eu tenho para recolher os tributos. Então, eu tenho que fazer uma solicitação diferenciada, por exemplo, um fundo de 30, eu preciso fazer um recolhimento que me liquide, por exemplo, no dia seguinte, o financeiro, para eu ter o prazo para no decêndio posterior fazer o recolhimento perante a Receita. E, ao final do processo de come-cotas, também é extremamente recomendável eu apurar a nova posição do meu cliente e reexecutar a minha reconciliação de cotas com o administrador. Falando de tributos, eu já emendo o assunto dos meus informes legais. Para efeito de diversas informações, agora, o que antes era feito exclusivamente pelo administrador, passou para o distribuidor. Então, antes, eu não precisaria, fazendo somente a distribuição direta, me preocupar com casos como e-financeira, que eu tenho que integrá-la com o SPED bancário, a declaração de imposto de renda retido na fonte, que eu tenho que mandar também para a Receita, os informes de rendimentos que vão para os clientes, além, é claro, dos relatórios, as consultas, os extratos para o cliente, questões de rentabilidade e assim por diante. Tá ok? Então, esse foi um panorama geral para o distribuidor. Se eu olhar o administrador, ele também tem que ter algumas preocupações no processo de distribuição conta e ordem. Primeiro, a captura das ordens propriamente ditas. Existem os distribuidores, por estarem muito mais pulverizados, existem distribuidores de diversos portes. Alguns vão ter integrações mais sofisticadas, baseadas em serviços, APIs, vão trabalhar straight to processing, assim por diante. Outros, às vezes, têm sistemas que não têm uma integração tão nova, tão moderna nesse sentido, que vão gerar arquivos, mandar arquivos para fazer upload, por exemplo, num site. E, em alguns casos, distribuidores menores, às vezes distribuidores que distribuem o próprio fundo, ou seja, uma determinada casa ela faz gestão e distribui somente o fundo dela, aí acaba importando a movimentação usando um portal para que o administrador receba todos esses boletos no transcorrer do dia, tá certo? Ele tem, é claro, que ter um canal de captura das informações de come-cotas, um processo onde ele consiga diferenciar esses come-cotas, principalmente para os fundos DN, de quando que eu tenho que fazer esse resgate. Ele claramente vai ter que processar a posição bruta do cliente para acompanhar, ter essas informações consolidadas a cada boleto, a cada movimentação nas quantidades.
gerar as movimentações dos eventos, como nós tínhamos dito lá quando falávamos do distribuidor, é o administrador que vai fazer todo o processo no fundo, com distribuição de dividendos, amortização, juros sobre capital e assim por diante. A liquidação da movimentação, seja ela de aplicação, resgate, eventos, ele tem que liquidar, vai ter que liquidar contra o distribuidor. Normalmente, ele depois que manda, por exemplo, a transação financeira pode ser feita pelo NET de um dia, e depois ele tem que mandar para o distribuidor quanto que ele mandou para cada cliente, para que o distribuidor tenha condições de direcionar esses recursos. Ele tem que ter um canal de liberação para o gestor, para que o gestor consiga confirmar, e aí, de novo, passa por diversos tipos de canal, né? Um portal de consulta, uma API integrada com o sistema do gestor, ou então uma troca de arquivos para que ele possa mandar para o gestor o saldo e o extrato de caixa, para que o gestor possa fazer a gestão eficiente do caixa do fundo. Exportação das posições de passivo por distribuidor, claro. Eu posso ter fundos de mercado que são distribuídos por diversos agentes. Eu tenho que ter condições de segregar e mandar as posições de cotistas para cada um desses diversos agentes no montante pertinente ao que ele está distribuindo. E calcular as taxas de administração, rebate, taxa de gestão, o que é que vai ser abatido e repassado diretamente para a cota do fundo, aquilo que eu tenho que pagar diretamente para o distribuidor, ele acaba entrando nesse papel. Certo? Mudando agora um pouquinho, a gente falando sobre o gestor. Como que funciona tudo isso? O gestor ele vai querer, como nós dissemos, captar as informações de caixa, inclusive a movimentação prevista e realizada do passivo do fundo, para ele saber quais ativos ele tem que comprar, se ele vai ter que fazer, por exemplo, uma determinada operação compromissada, se ele tem que se desfazer de algum ativo para garantir a liquidez do fundo e assim por diante. Ele precisa claramente receber os valores de cota para eventualmente aprovar essa cota, receber a posição dos ativos detalhados, depois que o administrador, em conjunto com o custodiante, fizeram as liquidações, porque ele tem informações de gestão. Em alguns casos, é muito comum o processo que a gente chama de espelhamento, onde o gestor faz o processamento da carteira, apura todos os seus indicadores de gestão, e no final do dia ele recebe do administrador ou do custodiante a posição consolidada, normalmente usando os padrões da Ambima para envio de posição, seja o ponto 4.01 ou o 5.0, aí ele faz a reconciliação em casa e entra em contato, caso tenha algum tipo de problema. O histórico de movimentação de passivo também é peça fundamental, lembrando que o risco de liquidez do fundo, ele é compartilhado entre o administrador e o gestor, então ele tem que verificar se a capacidade de liquidez dos ativos ela é suficiente para honrar os pedidos de resgate, principalmente em condições de estresse e tudo mais. Tanto é que a Ambima também tem uma circular específica para tratar desse tema. E, claro, fazer o enquadramento tanto legal quanto gerencial, né? Olhando as restrições da modalidade do fundo que está sendo distribuído, como as restrições impostas pela política de investimentos desse fundo. Certo? Aí, passando um pouco para a distribuição direta, ela está até um pouco mais resumida, porque a maior parte dos processos, como eu disse, já estão consagrados, mas é muito comum, em determinadas situações, você separar o processo de administração e distribuição entre áreas na mesma instituição, ou, em alguns casos, até instituições diferentes, onde o distribuidor repassa, dependendo um pouco do acordo que ele tem, todas as informações para o cliente. A distribuição, ela acaba acontecendo, neste caso, com uma intervenção do gestor, que precisa também dessas informações. Todas as responsabilidades legais que envolvem a controladoria de passivo acabam ficando sobre o administrador, que pode contratar, claro, um terceiro para fazer essa controladoria. O processamento e o recolhimento de tudo aquilo que é distribuído de forma identificada, de forma direta, recai sobre o administrador. As aplicações e resgates podem ser liquidadas diretamente via conta do fundo, ou seja, o fundo não precisaria mais passar recursos para o distribuidor, ele pode fazer liquidação direta para cada um dos clientes, seja na própria instituição, através de tags para o cliente final. E o risco de liquidez e de mercado, eles continuam sendo de gestão compartilhada,
mas o administrador passa a ter um processo de controle um pouco mais refinado, porque ele tem que conhecer melhor o perfil, o suitability de cada um desses clientes. O enquadramento legal e gerencial também é feito da mesma forma, independente se ele é seu trabalho por conta e ordem ou seu trabalho de forma identificada. Ok? Então, depois nós vamos abrir no final para perguntas, né? O Tini vai moderar aqui, nos ajudar com essa questão das perguntas, podem ser feitas ao longo da apresentação, e aí a gente muda um pouquinho o assunto falando para a distribuição de renda fixa, principalmente no processo de emissão de títulos de terceiros. Um ponto importante que nós verificamos no processo junto aos nossos clientes, e às vezes até em contato com os clientes no mercado, é o segmentar. O que é a carteira de distribuição, ou seja, o distribuidor vai comprar títulos e tudo mais para repassar para a sua base de clientes. Normalmente essa carteira ela é utilizada exclusivamente para distribuição e ao final de todo dia ela tem que ter vamos dizer assim, um saldo zero, tanto em financeiro, o que eu tive de spread e tudo mais, eu vou repassar para uma outra carteira, para uma outra conta contábil, indicando que aquilo é resultado do processo de intermediação, e tanto em ativos, porque da mesma forma que eu passo a ter um ativo credor junto ao emitente do papel que eu estou distribuindo, eu passo a ser também devedor daquele ativo perante um cliente. Então, em ativos, ele tem o saldo zero, o que é completamente diferente da minha carteira própria. Nem todos os distribuidores trabalham com uma carteira própria, mas às vezes acontece de você ter um distribuidor, ele compra para ficar durante um determinado período, é uma decisão de gestão, e nesse caso aí ele tem todos os controles que são inerentes a assumir posições na carteira própria. Já as carteiras de clientes, essas mais tradicionais, elas vão receber todo o processo de movimentação dos clientes, vai ser utilizada para liquidar financeiramente e fisicamente os ativos, ou seja, quando eu tiver uma emissão, quando eu tiver uma venda, um repasse, cai tudo sobre essa carteira. Inclusive é sobre ela é sobre a movimentação realizada nela que vão ter uns informes legais e bloqueios e outras coisas que nós vamos discutir um pouquinho mais adiante. Aí já no fluxo operacional, superado o onboarding de cliente, porque aí, independente se eu vou distribuir fundos, não importa o ativo, eu tenho um processo que ele é análogo para a distribuição de fundos ou de renda fixa, eu tenho um workflow diário de ofertas, vamos dizer assim. Eu negocio diariamente ou por um período com um ou mais emissores os montantes de ativos que eu vou distribuir no mercado. Esses ativos comumente usam-se CDB, LCA, LCI, letra de câmbio, aí depende, o processo independe muito, não depende tanto da modalidade do ativo, mas sim do que eu estou fazendo para me integrar com aquele emitente, que vai já inicialmente me definir um montante que eu posso distribuir e uma janela de taxas em função desse montante. Às vezes uma taxa única, às vezes uma taxa onde eu tenho prêmios dependendo do volume que eu estou fazendo a distribuição. Esses montantes, internamente, eu como distribuidor de renda fixa, tenho que classificar por segmento de cliente, quanto que eu vou distribuir para cada segmento, ou até, depende, se a minha estratégia de sempre abrir de forma indiscriminada, isso vai deu um pequeno problema no som, acho que abriu o seu som. Opa, está ouvindo agora? Eu acho que deu uma pequena melhorada. Ok. Bom, voltando um pouco. Deixa eu só voltar esse slide aqui, então, para a gente verificar. Não sei exatamente quanto deu, eu vou sumir. Volta aí. Tá ok? Tá ouvindo? Perfeito agora. Tá certo. Bom, perdão a todos. Aqui a gente teve um probleminha técnico. Só para eu pegar como referência. A gente volta muita coisa ou não? Não. Foi rápido? Então, foi rápido. Só para dar continuidade ao assunto, a gente estava falando o seguinte, né? Uma vez que eu negociei com o emissor do título, eu tenho um montante, eu tenho que definir por segmento de cliente ou não, ou eu posso ofertar para todos, o quanto que eu vou repassar para cada um dos meus clientes. Lembrando que, às vezes, esse processo de segmentação para o cliente, o que durante muito tempo foi usual, eu pegar o porte do cliente, em alguns casos nós temos verificado que as taxas
os montantes ofertados são diferentes por canais. Ou seja, um cliente que entra por um determinado canal, mesmo tendo um perfil semelhante, ele acaba tendo vantagem se é um canal de alto atendimento, se é um canal que entre aspas, seja mais barato para o distribuidor. Aí o repasse dessas taxas, eu também tenho que ter critérios de distribuição, caso eu tenha uma demanda maior do que a oferta, se ela é por ordem de reserva, se ela é por ordem de liquidação, ou se eu acato todos os pedidos de todos os clientes e faço uma espécie de book building para distribuição de tudo isso. Isso está dentro do que o distribuidor tem como critérios. Definição, isso é um processo muito importante, a definição da janela de negociação, porque depois eu vou ter que fazer uma série de processos operacionais, na hora que eu encerrar essa negociação. É muito comum encontrar casos onde todo o processo de registro de uma oferta, envio de requisições e tudo mais tem que acontecer até o meio do dia, no mais tardar no início da tarde. E as condições, e também na oferta eu tenho que definir as condições de recompra, se ela existir. Em alguns casos isso não existe condição de recompra, em outros essa recompra já é definida junto ao emissor ou pelo distribuidor, tendo condições específicas por prazo, ou pelo distribuidor com um repasse interno, não garantido, que seria esse repasse interno. Num determinado dia, eu preciso de liquidez de um ativo, eu notifico o meu canal, seja ele eletrônico, agente de investimento e tudo mais, e o próprio distribuidor procura na sua base de clientes alguém que tem interesse em ficar com esse meu ativo. Se ele vai, em alguns casos ele faz isso sendo remunerado, outros não, outros ele coloca um spread na taxa. Enfim, tem que se definir as condições de recompra. Passado essa etapa e a boletagem nos diversos canais, aí eu tenho que fazer a apuração do montante que foi efetivamente distribuído, apurar os spreads aferidos nesse processo de distribuição e indicar para o emissor qual que é o montante que eu preciso que esse emissor registre. Aí passamos, então, para o processo de emissão e liquidação. Como funciona isso? O emissor vai ter que fazer o registro da emissão na instituição financeira. Normalmente esses títulos acabam sendo cetipados, né? Agora é B3, mas no mercado todo mundo ainda está usando a expressão cetipado. Eu tenho que fazer o registro tanto do ativo como das operações originais. O que seriam essas operações originais? As operações entre a instituição financeira de distribuição e a instituição emissora. Depois que eu fiz esse registro na clearing, aí é que eu parto para a minha liquidação interna. Eu, como distribuidor, já paguei, normalmente com um certo deságio, já paguei o emissor e agora eu faço a cobrança perante as contas dos meus clientes. E depois de feito toda a liquidação, pode ser que exista algum tipo de pendência de liquidação, dependendo do processo, eu registro na clearing as operações com os clientes. Usa-se normalmente a expressão de registro com o cliente 2. O que seria isso? Um banco A repassou para o banco B, esse banco B tem uma posição junto ao banco A e ele detalha aquela posição, quem são os detentores de cada fatia dos ativos. Aí, fechado o processo de liquidação e emissão, eu passo para o fluxo de recompra, se é que ele existe. Nesse processo de recompra, eu tenho que considerar os deságios, às vezes previstos na emissão, ou seja, dependendo do prazo que eu fiquei com o ativo e tudo mais, o emissor recompra com ou sem o deságio, ou então a recompra por parte do distribuidor. Pode ser uma recompra para capturar própria, e aí é um processo de transação normal, ou uma recompra para distribuição a outros clientes. Novamente, tem um probleminha aqui de som aqui, ficou sem som, vou dar uma olhada. Pessoal, voltou? Eu vi aqui que alguns reclamaram, foi corrigido. Ok? Voltou o Gasparelli. Tá certo. Perdão, pessoal. Eu acho que é a hora que você se empolga e bate na mesa. Tá certo. Eu vou falar com um pouco menos de empolgação. Então, peço desculpas para o pessoal aqui. Depois a gente dá uma olhada no que está acontecendo, para não acontecer nos próximos. O fluxo, como eu estava falando, né, o fluxo de recompra. Esse fluxo de recompra ele pode envolver algum tipo de deságio, algum tipo de spread para o distribuidor, ou dependendo dos interesses da casa, na realidade acaba sendo só uma intermediação para manter o cliente. Então, eu dou liquidez para um cliente e oferto o título para outro. De novo, o processo de integração com o Bacenjude passa a ser muito importante, tanto assim como fundos, né? Para renda fixa, eu tenho que fazer o processo de consulta da posição existente, o processo de consulta de posição bloqueada, tenho que exportar os cadastros dos clientes, lembrando que é claro que se o cliente opera em diversos canais, esse cadastro vai uma vez só.
Se a consulta, é muito comum eu ter distribuição de títulos de renda fixa e fundos conjuntamente, eu tenho que considerar a posição do cliente como um todo, pedidos de bloqueio e desbloqueio, e o bloqueio de movimentação no canal, ou seja, enquanto um ativo estiver bloqueado por um motivo judicial, ele só pode ser ou desbloqueado, ou então num processo de execução, onde eu transfiro para quem o juiz determina a titularidade daquele ativo, certo? Finalizando, nós passamos antes no processo de oferta, falamos um pouco sobre o processo de movimentação, bloqueio e desbloqueio, pegando agora a questão, digamos assim, de processamento. Eu chamaria de um back-office que o distribuidor vai ter que fazer de forma mandatória. Ele tem que fazer o carregamento dos ativos na carteira do cliente. Esse carregamento, dependendo da política que ele quiser adotar, se tem condição de recompra ou não, ele pode ser feito pela taxa a mercado ou pela própria curva de emissão. Ele vai ter que, provavelmente, reconciliar a posição bruta e líquida que eu tenho de cada um dos clientes com o que eu tenho dentro da CETIP/B3, verificando se o total que eu tenho distribuído, se o total que eu tenho com um determinado emissor, ele tem que casar exatamente com o que eu tenho em nome dos meus clientes, ou da carteira própria, se eu tiver, claro. Tenho que me preocupar em apresentação para o cliente nos canais a rentabilidade, tanto a bruta como a líquida, para que o cliente tenha uma experiência mais adequada para a seleção de ativos. Em muitos casos se faz necessário o cálculo de gross-up. Eu preciso claramente contabilizar as minhas receitas de distribuição. Então, dentro daquela carteira que nós falamos de distribuição, eu tenho movimentações de resgates para as contas contábeis adequadas. E, por último, fazer a apuração e retenção dos tributos, seja por causa de vencimento do ativo, onde o emissor vai me pagar os valores brutos, cabe a mim recolher. Se for vencimento, dificilmente vai ter IOF, mas se tiver, cabe a mim recolher o IR e o IOF. E se for um processo de intermediação, de recompra, também preciso recolher o IR e o IOF. Bom, aí passando por isso, eu agradeço a todos, devolvo a palavra ao Marcos Puccini para a gente entrar assim, na parte de dúvidas ou comentários, questionários que vocês nos passaram. Legal, obrigado, Gasparello. Um assunto bastante interessante, muita coisa para falar. Vocês até bastante corrido aqui. Se tivesse um tempinho para tomar uma água, agora ia ajudar bastante. Mas a gente já tem algumas perguntas que eu queria te passando aqui, tá? Eu vou promover aqui essa pergunta que a gente recebeu do João Paulo, no que diz respeito deixa eu pegar aqui, vamos ver se eu consigo usar um materialzinho que é fácil aqui para a gente analisar, passar para todos verem a pergunta. Só um minutinho. Tá. Enquanto você coloca, para mim aqui já apareceu a pergunta do João Paulo. Isso. Não sei se está visível para todos, mas ele está perguntando para a gente se para a distribuição de fundos contra ordem existe algum informe legal que deva ser enviado para a Bolsa. Na realidade, quando eu faço a distribuição de fundos imobiliários, e eu não estou falando agora dos fundos negociados em Bolsa, porque aí todo o processo já é registrado, de fundos imobiliários, o gestor tem que mandar informações para a Bolsa, mas as informações que ele manda são pertinentes, em alguns casos, quanto à quantidade de cotistas, quem que é o maior cotista daquele fundo, até para eu poder saber se aquele fundo imobiliário vai ser isento ou não, se ele vai ser tributado nos rendimentos. Aí, neste caso, o que o distribuidor faz? Ele captura todas as informações dos ativos perante o administrador e o distribuidor, consolida com as informações que são exclusivas dos cotistas deste fundo imobiliário e submete à Bolsa. Agora, se o que representa em número de cotistas, a maior parte do volume, são já fundos imobiliários já negociados em Bolsa, aí isso não é aplicável. Legal. Certo? Mais uma pergunta aqui. Qual a vantagem de operar por conta e ordem em fundos? Bom, para eu dizer a vantagem ou desvantagem, é sempre importante olhar para cada instituição. Cada uma vai ter a sua estratégia, as suas demandas. Mas, olhando o processo de distribuição, as primeiras vantagens de quem se movimenta é o seguinte. Primeiro, o distribuidor, o grande ativo que ele tem é a sua carteira de clientes. Então, numa situação dessa, ele se resguarda quanto à distribuição de forma, não vou chamar de indiscriminada, porque ele está falando com o administrador e tudo mais, mas ele não está abrindo a sua base de clientes para outras instituições financeiras que, em alguns casos,
elas também são concorrentes. É muito comum você ter administradores que também fazem distribuição. O outro ponto é que eu consigo oferecer para o meu cliente uma administração tributária mais eficiente, porque eu consigo olhar todas as posições dele num único lugar, e, claro, eu vou ter as minhas receitas maiores, porque, afinal de contas, eu estou assumindo agora uma parcela da responsabilidade operacional, principalmente junto aos órgãos legais. Então, eu vou ser remunerado. Na realidade, normalmente essa remuneração vem através de rebates de taxa de administração, mas se eu olhar toda a cadeia, na prática, o gestor vai acabar me remunerando por esse processo de distribuição. Quando eu trabalho de forma direta, essa remuneração também existe, mas em patamares menores. E eu acabo, como eu disse, simplificando o processo, mas eu tenho que revelar isso para os meus clientes. Na outra ponta, olhando administrador / gestor, a vantagem para eles é exatamente o oposto. Como eu não tenho tanto interesse no cliente final, o que importa para mim é a gestão do fundo, eu passo para uma outra instituição todo o processo operacional desse controle. Com isso eu consigo minimizar os impactos operacionais na minha estrutura. Em alguns casos, alguns gestores são tão especialistas que eles fazem a gestão excelente da carteira, mas eles não têm não têm e não desejam ter uma área de atendimento ao cliente, não quero se preocupar com processos como onboarding, como suitability e assim por diante. Eu acho que essa é a diferença clara. Agora, vai um pouco também da estratégia de cada instituição. Indo nessa linha da estratégia, né, Gasparello, eu queria te fazer uma outra pergunta aqui. Temos interesse, né, de lançar uma plataforma de distribuição. É necessário desenvolver uma app para celular, um portal? Quer comentar um pouco sobre isso? Essa questão de app e tudo mais, quando a gente estava conversando, lembra que a gente passou o seguinte, eu tenho que definir quais são os meus canais. Se eu vou ter um canal de autoatendimento, e aí com certeza se eu tenho uma app, se eu tenho um portal e tudo mais, é primordial. Se eu vou ter um canal onde eu vou ter um agente autônomo atuando, e aí eu tenho que ter canais que suportem esse agente autônomo, e finalmente se eu vou ter uma área interna, por exemplo, como é mais tradicional numa área de private banking, que eu vou ter um assessor de investimento entrando em contato com o cliente. Uhum. Então, nesses casos, eu não necessariamente preciso de um canal digital e tudo mais. Porém, todas as instituições estão migrando, né? Porque cada vez mais o autoatendimento tem sido valorizado. Mesmo para os clientes de maior estrutura, o processo de autoatendimento, onde um preposto atue, isso está cada vez crescendo mais. E eu posso também testar a minha estratégia. Por exemplo, nós na Britec temos uma série de ferramentas que aceleram esse, vou chamar assim, de go-to-market, sem a necessidade de app e tudo mais. São produtos, vamos chamar assim, de standard, que depois, a hora que eu testar esse modelo, se eu quiser ir para um varejo, aumentar a base de clientes, eu posso efetivamente investir num canal que tenha, vamos chamar assim, a minha cara, que se adequa exatamente ao meu fluxo operacional. Legal. Okay. Chegou mais uma pergunta aqui. Opa, desculpa aqui. Outra pergunta aqui chegou para você. Para a distribuição de fundos PCO, existe algum informe legal que deve ser enviado? Não, para essa anterior. Isso. Em caso de bloqueio judicial, de que forma o administrador e distribuidor deve proceder com o cliente? Deve comunicar ao cliente? Existe algum prazo? Não, quando eu tenho um bloqueio judicial, ele é imediato. Agora, a comunicação com o cliente, todo bloqueio judicial, vamos primeiro separando um pouquinho o que é distribuidor e o que é administrador. O que eu vou falar agora, ele pode ser responsabilidade de um dos dois, dependendo da modalidade de distribuição. Se eu tenho uma modalidade que é por conta e ordem, esta responsabilidade recai sobre o distribuidor. Se é uma modalidade que ela é direta, a responsabilidade é do administrador, mas normalmente o distribuidor atua como intermediário dessa informação. Então, como que é o fluxo do bloqueio judicial? Normalmente, pelo sistema, e aí Bacenjude é o sistema que é um sistema legal do Banco Central que executa o bloqueio, ele me faz uma consulta de posição e depois ele me manda uma ordem de bloqueio. Eu como instituição financeira, sou obrigado a bloquear imediatamente assim que eu recebo a ordem. Uhum. Mas essa ordem, ela gera um movimento de bloqueio.
que tem que ser apresentado ao cliente como se fosse um movimento solicitado por ele. Ou seja, da mesma forma que o cliente pede uma aplicação, pede um resgate, e ele recebeu um pedido de bloqueio, eu tenho que comunicá-lo. Eu tenho que, para que ele saiba que aquele valor já não está mais disponível. Se ele for olhar o extrato da aplicação do fundo dele, ou extrato da conta, pode ter conta corrente, pode ter, dependendo do montante do bloqueio judicial, isso pode envolver outros ativos, ele tem que ser capaz de compor aquele saldo disponível. Hoje, nós oferecemos e tudo mais, com as plataformas digitais, isso acaba sendo em frações de segundo. Eu faço o bloqueio e já disponibilizo para o cliente que, se ele, vamos pensar que seja um cliente que esteja usando um app, ele pode receber uma notificação, um push direto no celular, ele pode receber um e-mail, ou então, quando ele entrar para consultar a posição, ele recebe um aviso sobre isso. Entendi. Boa. Tem mais uma, já matou uma outra pergunta aqui que estava bem nessa linha aí de bloqueio de cotas e informar o Bacen Júri. Tem alguns momentos isso gera uma grande dificuldade, né? Algum problema no atendimento ao cliente, né? Que é como divulgar a posição do cliente caso algum gestor ou administrador ainda não tenha liberado a cota. Certo. Então, vamos lá. Eu tenho dois momentos. Quando eu estou mandando para o cliente uma posição gerencial, o que significa isso? O cliente aplicou em diversos fundos de gestores diferentes, ou do mesmo gestor. E eu tenho cotas parciais disso, é muito comum eu disponibilizar numa visão consolidada a quantidade de cotas que o cliente tem, ponho um patrimônio aproximado e mostro as cotas condizentes com a última data que eu tenho de divulgação. Aí eu posso usar o GAL, eu posso usar esse Ambima, eu posso me comunicar diretamente com o administrador para pegar a cota mais recente, mas aquele valor não é preciso. O outro é quando eu tenho algum evento que eu tenho que atuar, por exemplo, um resgate, e come cotas e assim por diante. Nesse caso, eu tenho que ter um SLA com o administrador para que eu consiga receber o valor da cota definitivo, porque o meu processamento de conversão daquele resgate, daquele come cotas, tem que ser necessariamente usando a cota divulgada. Então, de forma assim, sintética, é muito comum eu ter a minha carteira em D0 e eu consigo ver essa carteira em D0 e mostrar um disclaimer falando, olha, as cotas estão desatualizadas, essa carteira é uma carteira aproximada. Agora, quando eu vou olhar o meu extrato, se ele é o extrato definitivo, não tem outro jeito que não cobrar o administrador por aquela informação para que eu possa, por exemplo, converter um determinado resgate, um determinado evento. Normalmente, os contratos de distribuição e de administração de fundos, eles estabelecem um SLA para divulgação dessa informação. Provavelmente esse também é um dos fatores que afeta a divulgação de cota, e na verdade, principalmente a posição do cliente. E essa integração entre as aplicações e resgates, né? Deve ser uma responsabilidade do administrador, ou quem que deve fazer? Administrador ou gestor? Normalmente, a divulgação para o cliente, porque eu tenho lá órgãos legais e tudo mais, e isso muda dependendo do órgão e da responsabilidade. Mas o distribuidor, seja ele por conta e ordem, ou seja ele um distribuidor direto, ele tem que primar para o relacionamento do cliente. Então, eu entendo que, se é por conta e ordem, ele não tem outra escolha, ele tem que ser o canal. Se ele de forma direta, ou seja, o cliente está identificado, acontece do cliente receber extratos gerados pelo administrador do fundo. Inclusive, quando ele é direto, ele acaba, é muito comum o distribuidor mandar um informe gerencial e ele pegar o informe legal, ou seja, o extrato legal, o informe de rendimentos, todas as posições do administrador. Então, ele acaba recebendo tanto do distribuidor como do administrador. Legal. Eu acho que vou ir para a última pergunta, porque a gente já está chegando no nosso limite aqui de tempo. No caso da distribuição de títulos de renda fixa, como é registrada essa operação de liquidez? Uma operação de liquidez, né? Certo. Uma operação de liquidez, ela é basicamente uma recompra daquele título. Então, eu tenho que pensar o seguinte: primeiro, eu já estabeleci condições junto ao emissor? Se eu estabeleci condições junto ao emissor, não há o que questionar. Normalmente, quem comprou o papel já sabe quais são essas
essas informações, eu, como instituições, recompro e repasso isso direto para o emissor. Na realidade, ocorre na ordem inversa, né? O cliente, ele manifesta o interesse de ter uma operação de liquidez, eu aviso o emissor que recompra uma parte da minha posição, com os recursos que eu recebi do emissor, eu repasso para o cliente. Agora, se é uma operação onde eu vou buscar na minha base de clientes liquidez, normalmente os clientes, numa determinada janela de horário, me informam quanto que eles querem ter de liquidez. Nós temos interface e tudo mais para fazer isso automaticamente, mas eu vejo que no mercado isso ainda depende muito de intervenção de agente autônomo, de assessor de investimento. Esses assessores informam vamos chamar assim, a mesa de clientes, que pesquisa e oferta este produto perante a sua base de clientes, e aí ou por uma condição pré-estabelecida, ou num processo de leilão, propriamente dito, do papel. E aí eu não garanto a rentabilidade. O cliente me passa, vamos supor que tem um cliente lá que comprou uma determinada LCA, que tem bastante demanda. Às vezes, no processo de liquidez, eu consigo repassar pelo próprio valor de emissão. Tem um determinado papel que ele é longo, ele foi emitido a uma taxa que hoje está muito dispare do mercado. Eu acabo tendo um deságio maior, mas eu repasso para esses papéis. Se na minha base de clientes eu não tenho, dependendo do serviço que eu quero ofertar para o meu cliente, eu posso tentar ir ao mercado, repassar esse ativo com o mercado, aí eu recompro do cliente e, normalmente, quando isso acontece, eu acabo ficando com o spread dessa operação. Legal. Aguenta a última pergunta. Não, aí. Pode ficar à vontade. Da Jéssica aqui. Ela fez mais uma pergunta aqui para a gente. Vou publicar. Em caso de recusa do cadastro de cotista, o distribuidor deve apresentar uma justificativa ao cliente dos motivos apresentados pela área de compliance para essa recusa? Com certeza. É importante ser transparente, né? Até porque ele é um cliente que, assim, podem ser diversos tipos de recusa. Se é uma questão legal, orientar o cliente para ele procurar a resolução. Se é uma questão de suitability, orientar o cliente, que às vezes o cliente ele quer fazer um cadastro ou quer operar um determinado título que, vamos chamar assim, tá na moda dentro do mercado, mas que não é condizente com o perfil de risco dele, porque esse cadastro, eu imagino que ela está falando de forma um pouco mais holística. Não só o cadastro do cliente, mas também o termo de ciência e risco, tudo isso pode ser recusado por uma área de compliance. E o cliente, em determinadas situações, ele pode ignorar, dependendo da condição desse cliente, ele pode ignorar e falar, não, mas eu quero mesmo assim, assumindo eu o ônus e o risco, e aí tem uma série de formulários que podem ser, de novo, físicos ou digitais, para suplantar tudo isso, ou o cliente pode procurar resolver a sua questão. Em última instância, pelo menos se você perder aquele cliente, ele não vai se sentir não atendido. Ele vai entender que foi uma questão de política, de compliance, às vezes acontece, o cliente querer operar determinadas transações que dentro do meu compliance check, enquanto instituição financeira, eu acabo não tendo ou uma limitação legal ou uma limitação gerencial, efetivamente, para aquele cliente. Legal, Gaspar, não vamos agora usar mais aqui. Não se preocupem, pessoal, que as perguntas que foram encaminhadas, a gente vai responder cada uma delas, seja por e-mail, ou eventualmente a gente mesmo liga e conversa pessoalmente aí para a gente fazer os esclarecimentos necessários. Obrigado aí pela tua participação, Gasparella, pela excelente explanação aí sobre os temas, mesmo bastante corrido aí, porque eu sei que é muito tema a ser discutido. Eu preciso convidar, sempre acompanhar, né, vocês que participaram desse evento, acompanhar os nossos próximos eventos, darem o nosso feedback, fazerem os seus comentários. Para isso, né, no encerramento do webinar, quando vocês encerrarem, tem uma pesquisa muito importante para a gente, que vocês respondam essa pesquisa e deixem aí seus comentários, tá? Muito obrigado pela participação de todos e esperamos vê-los em breve no próximo Britec Talks. Obrigado a todos e bons negócios.